Graça e paz a todos. Está todo mundo bem? Todo mundo feliz? Glória a Deus, né, queridos? Vamos orar mais uma vez no nome de Jesus. Pai, nós somos gratos por esse momento, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa, junto com o Teu povo, com os Teus filhos, ó Pai. Muito obrigado, Pai. Peço ao Senhor, Deus, que o Teu Espírito Santo possa fluir através das nossas vidas nessa noite, Pai, que Ele fale, Senhor, aos nossos corações, ó Pai, que Ele transforme, Senhor, as nossas vidas, ó Pai, e que nós, ó Pai, estejamos aqui prontos, ó Deus, a aprender mais do Senhor, ó Pai, então que o Senhor possa completar em nós, ó Pai, a obra que o Senhor tem para a vida de cada um de nós, no nome do Senhor Jesus, amém, glória a Deus. Queridos, hoje eu estou com a tarefa de trazer uma palavra nessa noite para a igreja, e aí o tema dessa mensagem de hoje é servir uma atitude de amor. Fala assim para o seu irmão: servir é uma atitude de amor. Sabe, queridos, eu estava pensando, né, em todas as coisas que Deus fez para nós, né? Quando nós olhamos para esse mundo, e todas as coisas que Deus deixou pronta nesse mundo para nós, né? A natureza, o ar, a água, a praia, né? A praia é linda, não é, queridos? Em nome de Jesus. Quem gosta de praia aqui, em nome de Jesus? Amém. Eu também gosto. E a praia, né? Tudo é muito, muito bonito, né? Ele não só teve o cuidado de deixar as coisas para nós, né? Ele teve o cuidado de deixar tudo muito bonito, né? E essa é uma das características de Deus, né? Deus, ele tem várias características, são incontáveis, né? Então, algumas, por exemplo, né? Deus, ele não tem amor, né? Ele é a própria essência do amor, né, queridos? Ele é cheio de perdão, de misericórdia, de justiça, de poder, soberania, enfim, tem várias características. Porém, há uma que é muito importante entre elas, que é o servir. Quando Deus fez todas essas coisas por nós, Ele nos serviu, né? Ele nos serviu a estar nesse mundo aqui, né? E vivendo nessa terra, diante de todas essas coisas que nós vemos aí. E sabe, quando Deus, Ele envia Jesus por nós, para morrer por nós, né? Foi mais uma atitude de nos servir, né? E Ele fez isso novamente. Se já não bastasse tudo de bom que Ele tinha feito por nós, ainda assim, né, Ele resolveu entregar o Filho dEle por amor de nós. Você não vai encontrar na palavra de Deus nada relacionado a que Jesus pediu para vir. Jesus não pediu para vir, não está escrito isso lá. O que está escrito é que Ele foi enviado, e Deus o enviou, né? Então Deus enviou Jesus. Jesus, ele veio em obediência. E quando Jesus veio, uma característica marcante da vida de Jesus era servir as pessoas, né? Era servir as pessoas de diversas formas, como Ele fez. Jesus já muito pequeno, lá com 12 anos, Ele se perde dos pais, né? Proposital, né? Ele ficou numa roda de doutores ali, e quando foram perguntar para Ele, né, por que você fez isso? Por que você ficou assim afastado de nós e foi para longe? Enfim, Jesus, ele falou assim: eu estava cuidando das coisas do meu Pai, né? Então eu estava trabalhando, não estava parado, né? Eu estava servindo de alguma forma, seja a Deus ou seja as pessoas, Jesus estava sempre servindo. Quando Filipe pergunta, fala para Jesus: Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus, mostra-nos o Pai. Aí Jesus fala assim: como assim? Estou há tanto tempo com vocês e vocês ainda me pedem, mostra-nos o Pai, né? E aí ele fala: eu, né, estou no Pai, o Pai está em mim. Jesus, quando ele veio, ele veio com essa missão de manifestar a pessoa de Deus a todos nós, amém? Né? Então, e Jesus, com toda a grandeza dele, ele mesmo assim, ele nos serviu, no nome de Jesus. Então eu queria compartilhar um texto com vocês aqui, lá em Lucas capítulo 12, verso do 35 ao 38, aonde diz assim, ó: estejam preparados com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Faça como os homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar eles da festa de casamento, para que logo abram a porta,
quando vier e bater. Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo, que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, aproximando-se o servirá, quer ele venha à meia-noite ou de madrugada. Bem-aventurado serão eles se os encontrar vigilantes. Então, sabe, queridos, servir é uma atitude muito nobre. E aqui a gente vê um exemplo aqui de como Jesus quer nos encontrar quando Ele voltar, porque Jesus, Ele vai voltar, amém, queridos? No nome de Jesus, né? Então, quando Jesus voltar, Ele espera encontrar os servos dele dessa forma. E quantos aqui são servos de Deus em nome de Jesus? Tem gente aí que não é nada, hã? Todo mundo, no nome de Jesus, amém, queridos? Todos nós somos servos de Cristo, né, queridos? Mas não é um servo assim, como a gente, escravo, né, queridos? Antes, se fosse, também não tem problema, né? O pastor Antônio Cirilo tem um louvor dele, onde ele fala assim, para Deus furar a orelha dele na porta da sua casa, né? Isso aí era feito com os escravos que não queriam deixar o seu senhor, né? Então, quando o escravo ele era liberto, mas ele não queria deixar o seu senhor, ele pedia para furar a orelha dele, para que ele servisse aquele senhor lá, em todo o tempo da vida dele, né? Então, o Antônio Cirilo tem uma música que fala sobre isso, sabe? E para nós, assim, deveria, né, ser um prazer servir a Deus. Quando a palavra começa aqui no texto, ela fala assim, ó, corpo cingido. O que naquele tempo lá, eles tinham uma veste para baixo do joelho, dificultava um pouquinho a mobilidade, né? Quando eles iam ficar preparados para alguma ação, para alguma atividade, para alguma coisa, o que eles faziam? Eles dobravam e amarravam as vestes mais acima para deixar os joelhos livres das vestes, e assim eles terem mais mobilidade ali para fazer os trabalhos. E quando fala aqui na palavra de Deus, o que está falando para a gente aqui? Que quando Jesus voltar, Ele espera encontrar uma igreja, uma pessoa, um servo que esteja com o corpo cingido, né? O que isso traz para nós, né, querido? Você precisa estar sempre pronto a servir no nome de Jesus. Sabe, amados, eu lembro que quando eu me converti, e assim, eu nem tinha batizado ainda, eu nem conhecia muito as coisas de Deus, nem sabia como que funcionava todas as coisas, né? Estava bem no comecinho da fé. E eu lembro que um dia na igreja, eu estava ali no meio de todo mundo ali, e as pessoas estavam naquele louvor intenso, as pessoas já estavam ali adorando, algumas chorando, né, ali do meu lado, e eu ali comecei a falar com Deus assim, puxa vida, né, eu queria poder fazer alguma coisa para retribuir aquilo que o Senhor fez por mim. Eu sei que é impossível, queridos, não há maneira de pagar de nenhuma forma o que Jesus fez por nós. Não há maneira de pagar, de nenhum jeito. Mas eu queria de alguma forma poder fazer alguma coisa, e eu na minha cabeça ainda pensava assim, puxa vida, pode ser com um paninho pequenininho para limpar o banco ali que o meu irmão senta, pode ser qualquer coisa, mas eu quero servir ao Senhor. E aí eu escutei assim, nitidamente no meu coração, Deus ele pedindo para eu abrir os olhos. E aí eu abri os olhos assim, e Ele falou assim comigo, olha a sua volta. E eu olhei a minha volta assim, aquele monte de gente da igreja assim, e Ele falou, se você quer fazer algo por mim, faça por esses, no nome de Jesus. Sabe, querido, se você quer fazer algo para Deus, faça por essa pessoa que está aí do seu lado, no nome de Jesus. Na sua esquerda, na sua direita, atrás de você, sirva essa pessoa em amor, não esperando nada em troca. Não esperando nada em troca, e esteja sempre pronto a ajudar as pessoas, esteja sempre pronto a isso, esteja sempre pronto a ajudar na sua casa, esteja sempre pronto a ajudar no seu trabalho. As pessoas acham às vezes que quando nós falamos de serviço, que a gente fala só ministerial. Sim, ministerial é muito importante, as pessoas que servem no ministério, mas lá na sua casa, lá no seu trabalho, como que você é lá? Como que nós fazemos as coisas no nosso dia a dia? Então lá no meu trabalho, eu posso servir as pessoas lá no meu trabalho, eu posso tirar o peso daquelas pessoas que às vezes elas são superiores a mim, ou daquelas pessoas que às vezes ali estão numa posição, às vezes eu sou líder de alguém ali, então eu posso tirar o peso da vida dessas pessoas, servindo essas pessoas, para que elas possam ali serem ajudados. Então eu posso fazer isso, querido, em todos os lugares. Só preciso estar pronto a fazer.
e ter vontade de fazer, né? Quando a gente pega o significado bíblico dessa palavra aqui, né? Vamos lá, a expressão bíblica e figurada de estar com a cintura apertada ou envolta por um cinto, simbolizando prontidão, preparação para a ação, vigilância e foco, né? Então é tudo isso que eu falei, esteja sempre pronto a servir. Esteja sempre pronto a servir alguém. Esteja sempre pronto a servir lá no seu life. Eu até dei o exemplo aqui hoje de manhã. Às vezes você está lá no seu life, lá chega aquele momento gostoso da comunhão que tem no life, no final, né, onde todo mundo vai comer um pouquinho, né, todo mundo ama comer, né, queridos? E aí as pessoas vão comer, naquela hora você pode servir as pessoas, e servir de verdade mesmo. Você pode pegar o copinho lá descartável e dar na mão de cada um, você pode pegar o refrigerante que está na mesa e colocar ali no copo das pessoas. Então você pode fazer alguma coisa no nome de Jesus. Sabe, uma vez eu fiz uma reunião com um grupo de diáconos, e eram muitos diáconos, e naquele dia Deus ele me deu uma estratégia para aquela reunião. E aí o que eu fiz naquela reunião? E eu já fiz isso outras vezes depois, mas naquela reunião, toda a igreja, todo o ambiente que a gente está tem problemas, não tem, queridos, no nome de Jesus? Todo o ambiente, seja a igreja, aqui não é perfeito, né? Não tem jeito, aqui não é perfeito, a outra igreja também não é, enfim, né? O ambiente do nosso trabalho também não é perfeito, o ambiente da nossa casa, então, também não é perfeito. E aí, queridos, o que eu pedi? Eu pedi para que as pessoas escrevessem num papel tudo o que elas achavam que estava errado ou que precisava mudar na igreja. E aí eu entreguei um papel para as pessoas. Meu irmão, foi como dar uma arma na mão das pessoas, né? Meu Deus do céu, porque eu acho que o louvor, porque eu acho que o pastor, porque eu acho que a luz, a parede, porque eu acho que ninguém cuida das pessoas, porque isso, porque aquilo, e falaram um monte de coisa, e eu deixei todo mundo falar. Nossa, que delícia, e falaram, né? E aí no final de tudo, né, naquilo que Deus tinha colocado no meu coração, né, eu perguntei para as pessoas, e o que você está fazendo para mudar isso? Porque o servo, quando ele está preparado, o servo, quando ele está com os corpos cingidos, ele vê aquele buraco, vamos dizer assim, aquela deficiência, e ele busca fazer alguma coisa para tirar aquela deficiência. Então por quê? Porque o servo está sempre com foco, está sempre atento, está sempre ligado. Então ele fica buscando oportunidades ali, aonde ele possa fazer algo mais pelas pessoas, pela igreja, no trabalho onde está, na família, não importa onde é. Mas ele fica sempre ligado. Por quê? Porque ele recebeu essa unção da parte do Espírito Santo, da parte de Deus, para servir as pessoas em amor. Quando nós servimos em amor, querido, nós não esperamos nada em troca. Não é pelo que as pessoas podem dar para nós. Eu vou servir essa pessoa, nossa, mas ela me despreza, nossa, mas ela nem liga, nossa, mas ela teve uma atitude aí que não correspondeu. Não importa, queridos, não importa. O que importa é eu servir as pessoas em amor. E isso, querido, é recompensador para as nossas vidas. Não tem atitude mais nobre que você possa fazer do que servir as pessoas. E nós vamos ver muito disso aqui hoje ainda. E aí, no texto aqui em que nós lemos, ele continua dizendo assim, que ele espera encontrar as pessoas com o corpo cingido e com as lamparinas acesas. Quando eu li essa parte, as lamparinas acesas, eu pensei na pessoa de Jesus, quando fala assim, lá em Filipenses capítulo 2, verso do 5 ao 8. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornou-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente à morte e morte de cruz. A morte de cruz era a humilhação mais terrível que existia naquele tempo. E Jesus, ele fez isso por mim e por você.
quando nós falamos de servir o próximo, queridos, ele não está nem pedindo para a gente morrer pelas pessoas. Aqui não, tem outros lugares que as pessoas morrem por causa de Cristo, para poder servir as pessoas. No Brasil isso não acontece, né? Então nós podemos servir as pessoas em Cristo do jeito que a gente pode, né? Naquilo que a gente recebeu da parte de Deus. E nós temos que nos aperfeiçoar e fazer isso. Quando ele fala aqui, ó, no mesmo modo de pensar de Cristo, o que será que de fato tem ocupado a nossa mente? O que será de fato assim, como que eu tenho interpretado aquelas coisas que Deus fala na minha vida? Aquilo que Deus me ensina. E sabe, queridos, eu sempre gosto de reforçar isso aí, porque às vezes a gente está pregando aqui em cima, a gente, às vezes, dependendo do jeito que a gente fala, a gente traz um tom de perfeição. Parece que eu estou ensinando alguém, né? Eu não estou ensinando ninguém. Nós estamos aprendendo junto a palavra de Deus. Porque essa palavra, ela veio primeiro para mim, lá na minha casa. Eu nunca leio um texto da palavra de Deus procurando algo para falar para as pessoas. Ah, olha, eu li uma palavra aqui, nossa, isso é bom para levar para a igreja, tem tanta gente precisando, né? Não, de jeito nenhum. Quando eu olho para a palavra de Deus, ela fala comigo primeiro. E aí o que a palavra de Deus fala comigo, eu transmito à igreja no nome de Jesus. Então essa palavra primeiro, ela falou comigo, o que tem passado na minha cabeça? Será que aquilo que Deus quer e o meu relacionamento com Deus, ele tem sido realmente o que toma conta dos meus pensamentos? Sabe, queridos, eu não sei se acontece com vocês, mas comigo acontece. Às vezes a nossa rotina, ela é tão agitada, chega, faz uma coisa, vai para outro lugar, arruma isso, faz aquilo, enfim, que nós sequer temos tempo de lembrar que a igreja existe. E aí o que vai acontecer? Quando chega o dia do culto, opa, hoje tem culto. É o único dia, às vezes, que a pessoa lembra que ela está inserida no corpo de Cristo. Sabe, queridos, então, estar com as lamparinas acesas é ter o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. É preservar o relacionamento com Deus e pensar nas coisas que Deus quer para as nossas vidas. Então, isso é manter a lamparina acesa. Qual é a expectativa de Deus para mim? Pergunta para o seu irmão, qual é a expectativa de Deus para a sua vida? Pergunta para ele. Será que você sabe qual que é a expectativa que Deus tem para a sua vida? E sabe, queridos, quando a gente olha para Jesus aqui, a palavra de Deus fala assim, ó, que Ele se esvaziou. Ele se esvaziou. Isso é muito importante. Parece que está solto aqui no meio do texto. Ah, se esvaziou. Ele se esvaziou. Por quê? Porque Ele era Deus. E Ele estava com Deus, né? E aí Ele se manifestou entre nós. E era Deus. Mas Ele não usou disso, queridos. Ele se esvaziou, a palavra fala. E o que é para nós, muitas vezes, se esvaziar? Sabe, querido, não é fazer o que você quer fazer. É fazer o que precisa ser feito. Tem muita gente que quer fazer o que quer fazer, não o que precisa ser feito. Então nós, como servos, nós precisamos fazer o que precisa ser feito. O que à minha volta precisa ser feito? O que está ao meu alcance que precisa ser feito? Então eu vou fazer isso. No nome de Jesus. Então, queridos, quando fala se esvaziou, Jesus ele fez o que precisava ser feito. Jesus ele foi humilhado, ele foi, bateram nele, chicotearam ele, penduraram ele na cruz. Ele se humilhou, a palavra de Deus fala que ele se humilhou, para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje. E Ele não está pedindo para você levar chicotada, Ele não está pedindo para você morrer na cruz. Só está pedindo para a gente servir uns aos outros em amor. E manter sempre vigilante ali nas coisas, com as lamparinas acesas. E aí a palavra dele continua falando aqui, ó, e ele se humilhou, e ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, como servo, que tem as lamparinas acesas, ele segue obediente até o final, queridos. E obedecer, muitas vezes, está longe de ser aquilo que eu quero fazer. Está longe de ser.
mas eu preciso fazer aquelas coisas que precisam de fato serem feitas. E eu preciso estar preparado para isso, no nome de Jesus. Haverá um dia, queridos, e a palavra de Deus fala com a gente aqui, que Jesus, Ele vai voltar. Amém? Ele vai voltar. As pessoas, às vezes, elas têm até medo desse dia. Né? A palavra fala aqui, ó, que Ele dá um exemplo aqui de um senhor voltando de uma festa de casamento. Né? Naquele tempo, quando o senhor saía para uma festa de casamento, a palavra que queria dizer, ele não tinha hora para voltar. Né? Então ele poderia voltar a qualquer momento, ele poderia voltar. E o servo tinha que estar como lá? O servo tinha que estar pronto para trabalhar, e o servo tinha que estar vigilante. Né? Tinha que estar com a lamparina acesa, tinha que estar aceso o lugar, para na hora que aquele senhor voltasse, e a palavra fala assim, ó, e quando ele batesse na porta, ele logo fosse atendido pelo servo. Então o servo estava ali, preparado, esperando Jesus voltar. Sabe, queridos, eu não sei se nós vamos ver isso em vida, que ia ser muito legal, né, a gente está num lugar, de repente, a gente está em outro lugar, né? Ia ser muito louco isso, né? Mas eu não sei se vai ser assim, se a gente vai estar aí quando Jesus voltar. Mas nós temos que esperar isso, querido, com uma expectativa muito grande. Nós temos que esperar isso, Jesus, né? Aquilo que diz, né? Ora vem Senhor Jesus, Maranata, né? Maranata, ora vem Senhor Jesus. E aguardar isso com toda a expectativa de poder se encontrar com o nosso Senhor. Então o servo, querido, que ficava ali esperando o Senhor dele, ele esperava o Senhor dele com alegria, ele não esperava com tristeza, ele não esperava, nossa, está demorando para chegar, eu não sei se eu vou aguentar esperar, eu não, né, a lamparina apagou, eu vou deixar que apague, porque tem outra que está acesa. Não, queridos, ele deixava tudo pronto, para quando o Senhor voltar, tudo está pronto ali para ele naquele lugar. Né? Então, a mesma forma tem que ser nas nossas vidas, que do nosso Senhor, Ele vai voltar, e quando Ele voltar, Ele precisa me achar, Ele precisa te achar pronto, no nome de Jesus. Sabe que nós estamos numa igreja assim, muito abençoada, as pessoas assim, elas têm muitas, eu acho que, hoje eu falei de manhã aqui, eu arrisquei a falar que mais de 1/3 da igreja aí, serve em algum ministério. Então quer dizer que essa palavra é só para as pessoas que servem em algum ministério? Não, de jeito nenhum. Né? Essa igreja aqui, esse culto que acontece aqui, onde as pessoas, elas são ali, ministradas, né, para elas manifestar o poder de Deus, é para fora dessas 4 paredes. Então as pessoas precisam ver esses sinais aqui de que você é uma pessoa que está disposta a amar e ajudar ao próximo. Ela precisa ver essa evidência na sua vida, não só dentro da igreja, mas ela precisa ver isso fora daqui. É isso que vai manifestar o amor de Deus sobre a vida das pessoas, quando nós amamos e servimos. Né? E eu falei aqui de manhã, né, queridos, que não tem como servir as pessoas sem dar nada. Não tem como. Não tem como. Você vai precisar abrir mão de alguma coisa. Seja do seu tempo, seja da sua casa, seja do seu lazer, não sei o que é. Mas você vai precisar abrir mão de alguma coisa para servir as pessoas. Né? Então, quando Jesus voltar, Ele espera encontrar a gente pronto, para quando Ele bater na porta, a gente logo abrir. Por quê? Porque a gente está preparado, esperando Ele. Quando a gente olha a palavra, Ele fala assim, e eu espero também encontrar os servos vigilantes. E aqui está um perigo danado. Aqui está um perigo danado. Por quê? Porque assim, principalmente para quem serve dentro da igreja. Sabe, queridos, todos nós aqui passamos por um processo de transformação nas nossas vidas, amém? Todo mundo que está aqui passou e está passando por um processo de transformação, talvez. E aí o que acontece? A pessoa, principalmente a pessoa que tem um ministério dentro da igreja, principalmente essa. O que ela acha? Ela acha que ela precisa só servir. Tipo assim, eu aqui em cima nessa noite aqui, né? Pelo menos uma vez por mês eu venho aqui e trago uma palavra para a igreja. E aí Deus, Ele me dá uma palavra para eu trazer para a igreja. E eu falo assim, puxa vida, está tudo bem. Não está tudo bem.
Não é isso que mostra que está tudo bem. Ah, eu fiquei lá na frente, lá, e eu fiquei abraçando as pessoas e sorrindo para elas quando elas chegam na igreja, e eu estou servindo a Deus e está tudo bem. Não está tudo bem. Não está. Por que eu falo isso? Porque o que acontece? Muitas pessoas também, aqui, elas foram batizadas. Elas conheceram ao Senhor Jesus, elas foram batizadas, e elas precisavam continuar um processo de santificação na vida delas. Que é esse texto que a gente está lendo aqui. Encontrados vigilantes. Encontrados vigilantes. Né? Então, é cumprir o meu papel de filho, né? E enquanto Jesus não vem, eu continuo o meu processo de santificação. E muitas vezes nós paramos no processo, tipo assim, ó, a gente tem o encontro com Deus, dia 13, 14 e 15 de março. Né? Isso é um momento maravilhoso da vida de qualquer pessoa. Eu podia chamar aqui, ó, várias pessoas que passaram pelo encontro, e aqui a gente ia colher aqui N testemunhos aqui, de casamento destruído que restaurou, de pessoas doentes que foram curadas, enfim, N testemunhos eu podia pegar aqui para vocês, né? E aí, queridos, só que o que acontece? E você precisa ir para o encontro, amém, queridos? Pergunta a pessoa do seu lado, você foi para o encontro? Eu lá no meu live, lá, na hora dos recados, geralmente a gente tem que dar os recadinhos lá, e a gente precisa falar do encontro. E eu tento, queridos, eu tento assim, falar de forma assim que eu possa tocar o coração das pessoas e falar, como você precisa ir para o encontro. E quando a pessoa volta do encontro, eu pergunto para ela, se eu conseguir te falar o como era importante você ir para o encontro, ela fala, nem chegou perto. Nem chegou perto, né? Então, por mais que eu me esforce aqui, queridos, eu não vou conseguir transmitir para vocês aqui em palavras tudo o que pode acontecer na sua vida naquele lugar. Tudo que pode acontecer na sua vida naquele lugar. Então, se você não foi para o encontro, vai, queridos, no nome de Jesus. Pode procurar qualquer um de nós aí, ó, o pessoal lá da atmosfera, eu, pastor, pastora, minha esposa, os líderes de life, procura alguém aqui dentro da igreja aqui, né? E aí a gente vai direcionar você que talvez não está no life, está chegando na igreja agora, para você poder passar pelo encontro com Deus. É um divisor de águas na sua vida. E por que eu entrei nesse assunto? Porque também, queridos, o encontro, como que eu vejo o encontro? O encontro, ele é algo que nós fazemos aqui na nossa igreja, e que ele dá um up espiritual na vida da pessoa muito grande. A pessoa, eu passei pelo encontro com Deus muito novo no Evangelho, e isso foi maravilhoso da minha vida. Eu aprendi tanta coisa, que às vezes eu demoraria muito tempo para aprender e para praticar na minha vida, e foi muito bênção para a minha vida ter passado. Porém, não adianta eu ter batizado, não adianta eu ter passado pelo encontro, não adianta eu ter um ministério na igreja, se eu não continuar o meu processo de santificação. Não adianta. Por quê? Porque eu não vou ser encontrado vigilante quando Jesus voltar. Então, enquanto Jesus não vem, eu preciso servir aos meus irmãos em amor, mas eu preciso continuar o meu processo de santificação. Eu preciso continuar aprendendo e mudando, sendo transformado no nome de Jesus. Só que eu só vou conseguir isso, queridos, através de um profundo relacionamento com Deus, abandonando o pecado todos os dias, todo dia abandonando alguma coisa ruim, né, para experimentar o novo de Deus na minha vida. Olha o que fala lá em Gálatas capítulo 5, verso do 13 ao 15. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Então não use dessa liberdade que vocês têm para continuarem pecando, né? Pelo contrário, sejam servos um dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame ao seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Então o que a palavra está falando aqui? Para a gente servir uns aos outros em amor. Sabe, queridos, nós somos, todas as pessoas que estão aqui dentro da igreja são diferentes. Nós podemos até concordar em algumas coisas, mas não em tudo.
E isso nos faz muito especial. Isso nos faz um grupo muito especial. Então, queridos, nós nunca podemos, como ele diz na palavra de Deus aqui, quando ele fala assim, mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Por quê? Porque a gente quer que todo mundo seja igual a gente. E não vai ser. Fala assim para o seu irmão, você não é igual a mim, irmão. Nossa, e esposa e marido então, é uma delícia. Esposa e marido é maravilhoso, então, tudo igualzinho, pensa igual, age igual, é tudo igualzinho. Não é. E aprender a lidar com essas diferenças, que deve servir as pessoas em amor. É servir uns aos outros em amor. Isso é muito difícil. Pensa se Jesus fosse, queridos, escolher e falasse, vamos ver aqui, aquele é bonzinho, eu vou morrer por aquele, aquele não, tem cara de chato, aquele lá eu não vou morrer por aquele não, né? Então, que não tem isso, ele morreu por todos nós, e a palavra fala que ele não faz acepção de pessoas. Então, da mesma forma tem que ser a gente, queridos. E aí, eu não me contaminando, eu continuo então com o meu processo de santificação no nome de Jesus. Então você não pode parar. E aí o que eu estava dizendo lá? Às vezes a pessoa, ela tem um ministério na igreja, ela acha que ela está guardada porque ela serve na igreja. Ela acha que está tudo bem. E ela vai servindo, ela vai servindo, ela vai servindo, ela não ora mais, ela não busca a Deus, a chama não queima mais no coração dela. Virou um trabalho. Virou um trabalho. Então, querido, nós temos que andar na obra de Deus como aqueles discípulos lá no caminho de Emaús, quando Jesus estava falando com eles, o coração deles queimando na obra, o coração deles queimando por Jesus. E eles ali não sabiam o que estava acontecendo, e o coração deles queimava. Então o meu coração, o seu coração, ele precisa queimar com a presença de Deus, amém, queridos? Todos os dias, não é o que você faz, queridos, ali, né? Não é o seu ministério que define, é o seu relacionamento com Deus. Nós temos que servir uns aos outros, em amor, mas nós temos que nos relacionar com Deus também, e ser encontrados também vigilantes no nome de Jesus. Então muitos servem, porém não estão vigiando. Muitas pessoas servem a Deus também, mas também não estão vigiando. E aí, queridos, tem algo extraordinário da palavra que nós lemos aqui. E eu não sei se você percebeu. Quando nós olhamos o finalzinho do trecho aqui que nós lemos de Lucas 35, 38, fala assim, em verdade lhes digo, que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se o servirá. Isso é maravilhoso, queridos. O que a palavra está falando aqui para a gente? Que quando o Senhor chegar na casa, e ele encontrar o servo ali, cingido, encontrar o servo ali esperando mesmo ele chegar, com as lamparinas acesas, vigilante, a palavra fala que ele vai nos servir de novo, que ele vai cingir, ele vai nos colocar à mesa, e ele vai nos servir novamente. Isso é maravilhoso, queridos. Você acha que ele precisava fazer isso por nós mais uma vez, querido? Se você acha que você vai chegar naquele grande dia lá, e você vai, e você vai lá, nossa, deixa agora aqui, eu servi a Jesus, deixa, não, ele vai pegar e falar, não, senta todo mundo aí, que eu vou servir vocês. Mais uma vez, serviu com a própria vida, e quando ele voltar, ele vai te servir de novo. E eu falo uma coisa para você, você não foi perfeito nesse tempo todo, você não foi correto nesse tempo todo, e mesmo assim quando ele voltar, ele vai servir você, ele vai te colocar à mesa, e vai colocar diante de você um banquete maravilhoso, e vai te servir. Se isso não mudar a minha cabeça, queridos, de achar que eu preciso ser servido, eu preciso ser servido. Se isso não mudar a sua mente hoje, queridos,
eu não sei o que vai mudar. Mas Jesus, Ele te serviu com a vida dEle, e quando Ele voltar, Ele vai servir você mais uma vez. Mesmo você sendo quem você foi, durante todo esse tempo, Ele vai te servir. E vai me servir naquele lugar, no nome de Jesus. Imagina como que a gente vai ficar constrangido. Imagina você lá sentado na mesa, e sabendo que a pessoa que está te servindo morreu na cruz por você. Imagina como você vai se sentir. Isso é maravilhoso, queridos. Olha o tamanho da bondade que Jesus tem. Olha o tamanho da bondade que Jesus tem. E sabe, queridos, houve uma vez em que uma mulher, a mulher de Zebedeu, ela fez uma pergunta, ela falou para Jesus: Jesus, eu quero que um filho meu se sente à tua direita e o outro à tua esquerda. E aí Jesus responde assim para ela, ó, lá em Mateus 20, do 25 ao 28. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não seja assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço de todos. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Mais uma vez, que se você quer ser grande, aparecer diante de Deus, é aquela mesma palavra que eu recebi lá no começo da minha conversão. Olha a sua volta, olha aí a sua volta, olha a sua volta. Pode olhar, olha a sua volta aí. Olha para as pessoas à sua volta, no nome de Jesus. Olha para o irmãozinho da direita, à esquerda, para o irmãozinho de trás. Sirva essa pessoa. Sirva essa pessoa. Olha o que a palavra está falando para a gente aqui, ó. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, querido, que eu e você, que a gente possa trazer essa palavra para o nosso coração nessa noite e servir as pessoas com todo o nosso coração no nome de Jesus, independente do que a gente vai receber em troca. O apóstolo Paulo, ele fala assim no texto de Coríntios: mesmo que eu seja menos amado, eu vou me gastar e deixar gastar pelas vossas almas. Mesmo que eu seja menos amado, mesmo que vocês me amem menos, eu vou me deixar gastar e eu vou me gastar pelas vossas almas. Então, queridos, é isso que é o verdadeiro servo de Deus. É assim que Jesus espera, isso que Jesus espera de mim e de vocês. E todos nós aqui nesse lugar, sem sombra de dúvida, todos nós que estamos aqui, recebemos da parte de Deus um ou mais dons. Um ou mais. Fala assim para o seu irmão: você tem vários dons, irmãos. Fala para ele: você tem vários dons. E assim, olha o que o texto fala lá de 1 Pedro 4,10. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar a multiforme graça de Deus. Né? Igual eu estava falando de manhã aqui, eu e o pastor Pito, nós temos o dom de cantar, nós estamos escondendo esse dom, né? Mas nós temos o dom de cantar, né? Brincadeira, mas cada pessoa aqui, tem gente que tem uma voz maravilhosa, pode servir a Deus com a sua voz. Mas não fica pensando em servir, querido, só aqui de cima do altar, ou servir só lá na porta. Saia das quatro paredes desse lugar aqui e sirva em todos os lugares aonde você estiver. Lá no seu trabalho você pode servir as pessoas, né? As pessoas têm mania de, se eu falar que eu vou fazer, aí já vai ficar para mim esse negócio aí, deixa que o meu chefe ali, deixa que o meu superior, deixa que ele se vire com isso aí. Suporta o cara, ajuda ele, sirva ele. Se tem uma pessoa que você toma conta ali, às vezes você é um líder de equipe, qual que é a sua função, querido? A sua função como líder é tirar todas as interferências da frente dos seus liderados, para que eles possam executar aquilo que eles precisam fazer da melhor forma possível. Você precisa servir essas pessoas. Não é mandar nelas, você precisa servir elas. O que você pode fazer no seu dia, o que você pode fazer no dia deles que possa facilitar o trabalho deles.
para que eles talvez sofram menos, para que talvez eles trabalhem de melhor forma. O que você pode fazer? Então nós servimos as pessoas, queridos. É isso que nós fazemos. Então você tem dom. Fala assim para o seu irmão, você tem um dom, irmão. Então deixa Deus manifestar esse dom que na sua vida, no nome de Jesus. Né? Todas as pessoas aqui, né? Toda a igreja precisa disso, que você manifeste os teus dons no nome de Jesus. E olha só, vamos terminar com um texto aqui de Atos 20, 35. Em tudo tenho mostrado a vocês que trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados, e lembrando das palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar do que receber. Então mais bem-aventurado é você dar um abraço do que você receber um abraço. Mais bem-aventurado é dar amor do que receber amor. Mais bem-aventurado é você contribuir na vida de alguém do que uma pessoa contribuir na sua vida. Então mais bem-aventurado é você se doar pelas pessoas do que as pessoas se doar para você, queridos. Assim diz a palavra do Senhor, mais bem-aventurado é dar do que receber. Então não se importe com o que as pessoas estão te entregando, mas entrega o seu melhor às pessoas, à sua volta. Pensa se Jesus fosse se importar com o que aquele povo estava entregando para ele. O que ele entregaria para aquele povo? Mas antes não. Ele deu o melhor dele. Para mim e para você. E você pode fazer isso pelo irmão do teu lado. Por todas as pessoas aqui dessa igreja, em nome de Jesus. Amém, queridos? Sirva ao seu irmão e sirva a ele com alegria. Amém? Vamos ficar de pé então no nome de Jesus. Enquanto muitas pessoas às vezes estão preocupadas com posições, com a posição que tem lá fora ou aqui dentro, a única preocupação que Jesus tinha era em servir a cada um de nós. Então eu estar aqui em cima hoje, que não significa nada, se eu não puder servir as pessoas. Então servir a Deus, queridos, é servir as pessoas, e servir as pessoas é uma das atitudes mais nobres de amor que a gente possa dar a alguma pessoa. Então sirva a Deus e sirva as pessoas com todo o teu coração. Muito casamento não dá certo porque o marido fica esperando ser servido pela esposa. E quando a esposa não faz por ele, ele fica birrento. Ele também não faz por ela. E a esposa fica esperando ser servida pelo marido. E quando o marido não faz por ela, ela fica birrenta. O filho espera do pai, o pai espera do filho. E aí você fica lá, ó, preenchendo o seu papel com todos os problemas da sua esposa, com todos os problemas do seu filho, com todos os problemas do seu chefe. E se Jesus perguntasse para mim, o que você está fazendo? E se Jesus perguntasse para você, o que você está fazendo para melhorar essa situação? Então a mudança lá da sua casa que está na sua mão. A mudança lá do seu trabalho está na sua mão. A mudança do seu filho está na sua mão. A mudança do teu ministério está na tua mão.
A mudança dos relacionamentos com a sua família está na tua mão. Você pode mudar o ambiente que você está, querido. E se mesmo assim as pessoas não se importarem com você, se mesmo assim você for menos amado, como diz o apóstolo Paulo, você pode ter certeza que diante de Deus você vai ser muito grande no nome de Jesus. Então que agora, no nome de Jesus, você possa fechar o teu olho nessa hora e comece a falar com Deus nesse momento. Fale com o Pai nessa hora. Peça para que o Espírito Santo te batize nessa noite com essa unção de servo no nome de Jesus. Que você possa receber do Espírito Santo nessa noite essa unção de servir as pessoas. Que o teu coração esteja cheio disso, que a tua mente esteja cheio disso. Como que eu posso mudar o ambiente aonde eu estou? Como que eu posso servir o meu irmão? Como que eu posso servir no meu ministério? E se você vê ali, queridos, uma situação, se você vê um lugar que precisa de algo, corra lá e faça no nome de Jesus. Tampe aquele espaço, tenha uma atitude de servo. Lá na tua casa, esposa, sirva o teu marido com alegria. Ah, mas ele é grosso. Ah, mas ele é difícil. Sirva ele em amor. Isso vai quebrar as barreiras no nome de Jesus. Sirva a sua esposa em amor, marido. Gaste tempo um com o outro. E não se atrase, não demore a ajudar a equilibrar aquela pessoa que precisa. Estende os braços para essa pessoa. Ah, mas você não sabe como eu estou. Eu mesmo estou precisando de ajuda. Mas enquanto você serve, queridos, enquanto você se doa a alguma pessoa, o próprio Espírito Santo cuida de você. O próprio Espírito Santo cuida da tua vida. Aleluia. Pai, nós somos gratos ao Senhor, Pai. E eu peço ao Senhor no nome de Jesus, Pai, nos batiza com esse espírito de servo, Deus, nessa noite, Pai. Que nós possamos sair daqui, ó Pai, no nome de Jesus, ó Pai, com os nossos corações queimando na tua presença, Deus. Queimando, ó Deus, para ajudar o meu irmão, Pai. Queimando, Senhor, para ajudar a minha esposa, para ajudar o meu marido, para ajudar o meu filho, para ajudar no meu trabalho, Senhor. Me capacita, Pai, a servir as pessoas, onde quer que eu esteja, no nome de Jesus. E que eu sirva as pessoas em amor, Pai. No nome do Senhor Jesus.